Eu sou Jefferson Faria, sou deficiente visual, sou comediante. Alguém me conhece, já me viu em algum lugar trabalhando, no teatro, TV, não? Alguém? Praça Nossa. Praça Nossa, eu trabalho na Praça Nossa. Eu sou um cara que não costumo andar rapidinho na rua com a minha bengala e tal. Uma vez chegou uma senhora pra mim e falou assim: nossa, você anda direitinho, né? Eu falei, muito bem, né? Já não está, você queria que eu fosse manco também. O cara olhar pra você, rapaz, é impressionante, mas olhando pra você, tu parece até um ser humano normal. Cheguei minha anteninha, eu botei meu rabo, tá tranquilo, ninguém percebe que eu sou ET. E as coisas que a gente escuta, né? Tava andando na rua, tinha um cara falando pro outro: meu irmão, não fica assim não. A gente é o que a gente vê. Eu falei, pô, não sou quase nada, sou um vulto que paga na sociedade, vai andando, esse tipo de coisa que a gente escuta. Quando a gente vai atravessar a rua, sempre tem coisas loucas e estranhas que acontecem quando a gente vai atravessar a rua. Esses dias eu estava querendo atravessar a rua, 15 minutos ninguém me ajudava. 15 minutos ninguém me ajudava. Falei, veio um espírito, chama o Chico Xavier, não tem ninguém me vendo aqui. Aí do nada passa uma senhorinha que me fala assim: meu filho, você quer atravessar a rua? Eu falei, quero. Ela, tá. E foi embora. E como é que é isso, cara? Outra vez tem um cara que chegou: meu irmão, você tá precisando de alguém para te ajudar a atravessar, né? Eu falei, ele tem que arrumar alguém aí, cara. Você tu vê, tu me avisa, então, né? Atravessar uma mulher para me ajudar a atravessar. Ela falou, vou te ajudar. Eu falei, beleza. Ela falou, vamos lá, senão eu abri. No que eu fiz assim com a minha bengala, ela segurou na minha bengala e foi me levando que nem um cachorrinho pela presidente lá. Eu me senti um poodle, sabe? Um poodle cego, mas um poodle, sabe? Agora, a coisa mais estranha, que eu menos gosto, que mais me incomoda, que acontece quando eu vou atravessar a rua, é o seguinte: eu tô na calçada, prestes a atravessar, chega o cara por trás de mim, uns 3 metros de altura, bota a mão no meu ombro e diz: pode ficar tranquilo, que eu vou te atravessar. Pô, não dá pra ficar tranquilo. Ó, fica o tempo, falou pra me atravessar aqui, ninguém faz nada, mãe, que isso? Como assim, cara? Por exemplo, eu sou deficiente visual, as pessoas acham que a gente não faz, todo mundo faz o que a gente não enxerga, né? A pessoa estava numa festa e tal, aí eu cheguei pro meu amigo e falei, pô, cara, eu vou ali pegar uma cerveja. E olha como é que é a cabeça das pessoas, né, cara? Eu não enxergo, eu pego uma cerveja. Eu falei, irmão, tu bebe? Eu falei, bebo, cara. Ah, não, tu bebe? Eu falei, bebo, cara. E como é que tu fica? Eu falei, bêbado, porra. Eu vou beber, você deu palestra ontem. Que isso, cara? Poxa, pergunta uma que é essa. Acontece, eu, para falar um pouco mais da minha vida, eu me tornei uma pessoa com deficiência visual. Aos 11 anos de idade, eu tive uma trombose cerebral que entupiu uma veia no meu cérebro que irrigava os meus nervos ópticos, o nervo que liga o olho ao cérebro. Isso que o meu olho é normal, meu problema é no nervo óptico, assim. Tem até uma mulher ali que me deu a mão achando que eu estava vendo. Aí enfim, essas coisas acontecem. Mas uma coisa que eu gostaria de passar para vocês quando eu vou nas empresas assim, falo da minha vida, eu gosto muito de dar o link, né, assim. Eu não me aceitava. Eu fui aceitar minha deficiência a partir de um amigo. Ele que me mostrou que já era cego há muito mais tempo do que eu. Ele que me mostrou que eu podia fazer tudo, que eu podia ir para a rua, que eu podia fazer inclusive as coisas burocráticas, que eu podia estudar, que eu podia trabalhar, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu ganhei minha vida fazendo uma coisa que eu gosto muito. Então foi ele que me mostrou o caminho das pedras, assim, e fez com que eu pudesse, digamos, me virar, né? Esse mundo louco aí que a gente vive e tal. E isso já dava, eu estava deficiente desde os 11 anos, e isso aconteceu quando eu tinha 15, 16 anos e tal. Então era um ano que eu estava entrando no ensino médio, sabe? Ou seja, era um ano que eu tinha que decidir mesmo o que eu queria da minha vida, aquela coisa toda. E quando chegou no ensino médio, eu tive a vontade, eu já era independente o suficiente para isso, de fazer um curso de teatro para experimentar, porque embora eu fosse uma pessoa com deficiência, eu gostava de experimentar as coisas, assim. Eu acho até hoje que eu posso experimentar muito mais coisas, como todo mundo que está aqui pode experimentar qualquer coisa. Às vezes a pessoa, eu sempre quis fazer aquilo, mas não dá, eu acho que dá. Tem que ir fazer, tem que buscar os meios, sabe? Então eu fiz um curso de teatro que durou 4 dias e me apaixonei pela arte, assim. Foi no último ano do ensino médio, e foi no ano que eu tinha que decidir o que eu queria ser. Eu falei, eu acho que eu vou ser isso, então. E comecei a estudar, comecei a gostar de teatro e tal. Isso foi em janeiro de 2008, e as coisas foram acontecendo, fui indo. E aí, como estratégia, pra mim, eu decidi que eu tinha que ser bom. Se eu fosse, se eu quisesse ser ator, eu tinha que ser bom. Não que eu seja, mas
Eu botei na minha cabeça que eu ia ter que estudar. Você não precisa estudar para você ser ator. Você pode, né, fazer vários cursos livres e tal, pela experiência, mas eu fiz uma faculdade. Talvez eu seja a única pessoa com deficiência visual no Rio que tenha uma faculdade em artes cênicas. Eu fiz uma outra faculdade também de história. Eu terminei a história, mas terminei a arte cênica.